Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago a terceira parte do relato aqui para vocês, galera. O nome do relato é O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Então, como o relato é muito grande, sem mais demora, vamos continuar aqui. Voltar um pouquinho aqui para vocês saberem onde parou o relato. O bebê ainda padeceu por 5 minutos antes de morrer, e a dona Gertrudes recebeu 2 bolsas de sangue e ficou em observação, sendo medicada e submetida a exames. E foi quando, no dia seguinte, ela recebeu a visita do médico que contou a ela que perdera um dos bebês que gerava, mas que restara a segunda criança em seu ventre. Chocada e perplexa, ela só conseguia lembrar-se da menina que saiu dela ainda viva e se mexendo. E imaginou que a segunda menina era um sinal de Deus. E com isso, ela decidiu que teria sim aquele bebê. E devido a isso, após uma semana no hospital, ela recebeu autorização para voltar para casa. Estava morrendo de saudade dos filhos que estavam sendo cuidados por uma vizinha. Ao chegar do hospital, ela, emocionada, abraçou tanto o Tomás quanto o Patrício. Momentos depois, o Renan que foi levado para ficar com ela. A única certeza que a dona Gertrudes tinha era que nunca mais queria saber de homem algum e que viveria para os seus filhos. Ela não conseguia parar de lembrar que havia sido obrigada a manter relação com Nicanor na frente dos próprios filhos. Tomás tinha apenas 12 anos, Renan 10 e Patrício 8. E ela não parava de pensar no sofrimento que fez os filhos passarem. E tudo o que queria era a menina que estava gerando. E com uma semana para completar os 9 meses de gestação, a dona Gertrudes entrou em trabalho de parto. E para sua surpresa, ela deu à luz a um menino. Ela ficou sem entender como aquilo era possível. Ao que o médico explicou que ela foi quem se iludiu pensando que gerava outra menina. Isso pelo fato de ter perdido a menina aos 5 meses de gestação. E como se não bastasse aquela frustração, o Kaique era muito parecido com o pai. E não havia quem olhasse e não reconhecesse que ele era filho do Nicanor. Dona Gertrudes havia comprado todo o enxoval de menina e decidiu que não iria desperdiçá-lo. Daí, tudo do Kaique foi rosa mesmo. Ela havia escolhido o nome Vitória para dar à sua filha e ficou tão surpresa e desgostosa com o nascimento de um menino que simplesmente colocou nele o mesmo nome do médico que auxiliou no parto. Surpreendentemente, Kaique nasceu sem nenhum problema ou sequela dos remédios abortivos que a mãe ingeriu. Entretanto, a dona Gertrudes não sentia qualquer empolgação pelo nascimento dele. O via como um castigo que ela deveria suportar por toda a vida. Mas como mãe, nunca o deixou com fome, sujo, ou negligenciou vacinas e atendimentos médicos em caso de necessidade, mas não suportava nem pegá-lo no colo por muito tempo. Em geral, assim que acabava de alimentá-lo, só esperava ele arrotar para colocá-lo de volta na rede. E pedia apenas para os irmãos ficarem de olho nele para que não ficasse chorando. Ela nunca demonstrou carinho ou paciência com ele. E quando irritada, só o chamava de Estepo, expressão que significa desgraça ou coisa ruim. Aos 6 meses de vida,
ele já levava palmadas, e ela já gritava com ele por qualquer coisa, além de deixá-lo no chão só de fraldas, enquanto ela cumpria as suas tarefas de dona de casa, e só o pegava para alimentar ou limpá-lo caso ele fizesse necessidades. Os irmãos, muitas vezes a contragosto, era quem ficava o reparando para que ele não caísse enquanto engatinhava pela casa. E às vezes ele dormia no chão. A dona Gertrudes não escondia de ninguém que havia feito macumba para o Nicanor morrer, e que sentiu prazer em vê-lo agonizando de dor até o último suspiro. Também ela confessava a todos que só teve o Caíque por achar que ele era uma menina, e também que não sentia por ele o mesmo amor que sentia pelos demais filhos, e ainda que o mais lhe incomodava nele era o fato de ser muito parecido com o pai fisicamente. A mesma cor branca, os olhos azulados, o cabelo liso e escorrido, a semelhança no rosto e muito mais coisas. E com 1 ano de idade, Caíque já apanhava de cinto, sendo que ela batia nas pernas e no bumbum para não adoecê-lo. Ele, por vezes, apanhava também de galhos finos de plantas. E nada que ele fazia próprio de sua faixa etária de idade a empolgava ou emocionava. As outras pessoas se encantavam com ele, mas ela sempre dizia que o Tomás e os outros, quando na fase dele, eram até mais engraçados. E os irmãos, vendo que a mãe não amava o Caíque, foram se acostumando a maltratá-lo. E faziam malignidades como beliscá-lo, bater nele, tomar as coisas dele para ele ficar chorando e ficarem debochando dele. A dona Gertrudes não o defendia, apenas alegava que eles levassem o Estepo para longe dela, pois ela não tinha paciência para o berreiro dele. E por vezes, além de ser atormentado pelos irmãos, Caíque ainda apanhava da mãe, que alegava estar sem paciência e quase enlouquecendo por conta dele. Ele era o único filho que não recebia nenhum bolinho de aniversário ou quaisquer parabéns. Aprendeu a ler e a escrever através de ameaças, cascudos, beliscões, murros e ciposadas. A mãe odiava ouvir a voz dele e detestava vê-lo perdido sem entender o que ela ensinava. Os irmãos sorriam ao vê-lo apanhando, e quando iam ajudá-lo com os deveres de escola, desciam a lenha também. Caíque realmente era maltratado como se nem fosse parente deles. E tudo que a dona Gertrudes fazia para ele ficava jogando na cara. Dizia que ele era uma praga que nasceu para atanazar a família dela, causar desgosto e sofrimento. E tudo isso contribuiu para que o Caíque se tornasse uma pessoa introspectiva, incapaz de se impor aos abusos psicológicos e físicos. Nervoso e assustado, ao ver que por pouca coisa que fizesse já apanhava. Bem, outra característica dele era ser muito submisso e calado. E até um cartão do Dia das Mães que ele confeccionou a pedido da professora, ele teve que dar para a mãe, para depois dizer como foi a reação dela na sala de aula. A dona Gertrudes rasgou, alegando que precisava era de dinheiro e que cartão idiota não pagava as suas contas. Ao ver o que ela fez, os próprios irmãos começaram a fazer caçoada dele. E como ele se irritou e gritou que era um trabalho da escola, a mãe o estapeou, mencionando que ele não era ninguém para gritar na casa dela,
e que jamais consideraria um filho de um estuprador como um filho dela. Transtornada de raiva, ela juntou a chinela e batia nele, falando que ele não nasceu de um relacionamento normal, mas de sessões de espancamentos, constrangimentos e estupros, e que ela jamais permitiria que ele falasse mais alto que ela. Kaique tinha 7 anos na época e nunca esqueceu o que aconteceu naquele dia. Tomás, Renan e Patrício tinham seus quartos com cama, armários de roupa, banheiro e tudo mais. E desde criança era assim. Já Kaique dormia no chão da cozinha num colchonete velho e tendo trapos como cobertores. Os outros filhos tinham fartura de roupas e já o Kaique tinha a farda escolar. 2 mudas de roupa para trabalhar na propriedade, um calção para sair de casa, atendendo aos pedidos da mãe, em chamar alguém ou fazer compras em comércios próximos. Esse também era o calção que ele botava quando vinha alguém visitar em casa. Além disso, uma cueca que ele usava para dormir. E fora isso, ele passava o dia todo despido. A própria mãe alegava que assim, ele não ganharia rua para se envolver com o que não prestava. E também diminuiria gastos com produtos de limpeza para lavar roupas, diminuindo também o tanto de roupa que ela deveria lavar. E isso aconteceu dos 6 aos 14 anos. Os irmãos até caçoavam dele, o chamando de índio da mata. E isso por ele viver nu em casa. Além disso, ele comia sentado no chão da cozinha e não poderia sentar no sofá ou nas cadeiras da casa. E quanto a trabalho, ele era o único dos irmãos que trabalhava na lida da roça e também fazendo serviços domésticos para ajudar a mãe. Ele lavava roupa, enchia jarras de água para todos beberem, limpava a casa, arrumava, limpava todos os banheiros da casa e fazia até comida. E quando a dona Gertrude saía e encontrava alguma coisa desorganizada, ela não queria saber quem foi que bagunçou, pois era ele que apanhava. A mãe até o apelidava de mocinha safada. E Kaique odiava ser chamado assim, até mesmo porque Tomás e Patrício ficavam fazendo caçoada dele. E quando não lhe davam palmadas e ficavam tirando sarro da cara dele. Apenas o Renan não concordava com a mãe em ficar o desmoralizando. Ao que ela dizia que ela foi quem o pariu, e o chamava como bem entendia, e queria ver quem a impediria de agir assim. Renan era o único irmão que com o tempo não maltratava o Kaique, e até o defendia. Mas ele vivia transitando em passar um tempo com a mãe e outro com o pai e a madrasta. E Kaique era o faz-tudo da casa. E ao sinal do menor desagrado, apanhava tanto da dona Gertrudes quanto dos 2 irmãos mais velhos. E até mesmo doente ele trabalhava, pois a mãe alegava que ele estava com manha e querendo fazer graça. E foi quando Kaique chegou aos 12 anos e praticamente cresceu da noite para o dia. Tomás e Patrício começaram a implicar com ele, comentando que embora ele ameaçasse ficar até mais alto que eles, e já está até tendo pentelhos nas partes íntimas, além de uma tromba de elefante no meio das pernas e o corpo mais desenvolvido, ele que não se atrevesse a meter o louco, pois não passava de um magricelo bundão em todos os sentidos, já que era um magro de corpo definido e com nádegas realmente avantajadas.
reforçavam que Kaique não era homem para se impor a eles. E como a voz dele e o corpo estavam engrossando, eles o quebrariam mesmo era com o reio de bater em burro, caso ele viesse a engrossar para o lado deles, ou querer fazer pouco caso da cara deles. Viviam repetindo que queriam ver um moleque comédia querendo falar mais alto que a mãe deles, ou sequer os olhando de olhar torto. Kaique nem entendia o que eles queriam dizer com isso, mas o desenvolvimento físico dele levou os dois irmãos despeitados a maltratá-lo ainda mais. Eles ficavam dando pressão nele por qualquer coisa e inventavam histórias para ficar batendo nele. Viviam o ameaçando bater com o reio de burro. E às vezes eles estavam conversando só entre os dois e sem quer que o Kaique desse algum motivo, eles ficavam arrumando cascaria com ele. O pior era que a mãe ainda brigava com ele, dizendo que irmãos mais velhos conheciam a malandragem do caçula. E quando completou 13 anos, Kaique ultrapassou a altura dos 3 irmãos mais velhos. E foi quando Renan, com 23 anos, se engraçou pela filha de um fazendeiro e vivia da casa do pai dele para a casa do pai dela. E nem fazia questão de levar a namorada para conhecer a sua mãe ou a casa dela. Primeiramente, pelos modos grosseiros da dona Gertrudes, e depois por não ter confiança no Tomás e no Patrício, que eram meio sem noção. Tomás com 25 anos e Patrício com 21 anos. Eram viciados em cabarés. Viviam gastando o que tinham com zonas e, por serem desasuntados, só conseguiam mulheres daquela forma. Até quem se interessava por eles se desencantavam ao ver como eles eram imaturos, egoístas, machistas e cheios de si. Eram do tipo que, mesmo com a mulher do lado, reparava nas outras. Alegavam que odiavam mulheres com mancha entre as coxas, com estrias, celulites e também com flacidez. Mulheres que só liberavam a pepeca ou que fossem velhas. Eles falavam muita imoralidade, compartilhavam o que faziam na cama e adoravam se gabar para os amigos. Eram 2 cretinos mesmo. E foi quando o Tomás se encantou por uma vizinha do sítio chamada Celina e resolveu falar com ela. Porém, por conhecer a fama dele, a Celina foi curta e grossa. Mencionou que de fato ele era um homem muito bonito e tudo mais. Contudo, ela que nunca se envolveria com ele, pois o julgava um moleque escroto, tanto ele quanto o Patrício, e que se tinha algum filho da dona Gertrudes que ela tinha coragem de se envolver, seria o Renan, por ele ser um homem de verdade, mas que infelizmente ele já estava comprometido com outra mulher. E o outro que ela tinha coragem de se envolver era o Kaique, pois embora fosse ainda muito novinho, era o mais bonito entre os irmãos e tinha um charme masculino de tirar o fôlego e um jeitinho tímido que despertava em qualquer mulher a vontade de cuidar dele e fazer muito carinho. Ela enalteceu os olhos azuis do Kaique e o rosto que mais parecia de um anjo. Indignado, Tomás a chamou de vagabunda e disse que ela estava com história e que na verdade estava o dispensando por ser uma sapatão enrustida e louca e que ele havia feito o favor de ir falar com ela. Celina começou a sorrir e disse que ele era realmente um lixo humano. Confessou que por ele só conseguia sentir pena, mas agora sentia também nojo. E se ele tivesse um pingo de decência, que nem olhasse mais na cara dela. E
que nunca mais a importunasse com propostas idiotas de amor. Ele respondeu que o que não faltava para ele eram mulheres, e que ele era irresistível e sabia quando uma mulher era sapatão simplesmente pelo fato dela resistir a ele. E dito isso, ele saiu furioso da presença dela. E foi quando encontrou o Patrício numa roda de conversa com os amigos, e assim que o viu, o Patrício foi até ele perguntar como foi com a Celina. Ao que ele o mandou guardar segredo, e disse que a Celina tinha um bafo de matar e era muito da safada. Gostava de transar no primeiro encontro, mas fedia feito um animal. E pelo jeito, gostava mesmo era de mulher. Patrício ficou chocado, mas procurou guardar para si o que o irmão revelou. Então, disfarçado, ele voltou para o meio da galera. Bem, pessoal, essa aqui é a terceira parte do relato. Lembrando que quem não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Lembrando também que hoje, às 20 horas, temos vídeo aqui no Elite Oculta. E amanhã, ao meio-dia, não percam a quarta parte deste relato. Boa noite.